Olá, queridos alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 74. Olha só. Como objeto de conhecimento, teremos a variação linguística e como detalhamento, linguagem, norma padrão, variação linguística, preconceitos linguísticos, linguagem coloquial e regionalismos. Olha só que legal, hein? Vamos aprender então tudo isso na nossa aula de hoje. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Quando nós falamos de variação linguística, a gente está falando de quê? Da variedade de línguas que existem ali no mesmo lugar, certo? E aí nós precisamos ter em mente algumas situações sobre esse tema. A primeira delas é o quê? Olha só. As línguas do mundo não são homogêneas. O que isso significa, professor? Que as línguas do mundo não são iguais. Né? Nós temos aí diversas línguas, né, em diversas partes do mundo. Quando nós chegamos no Brasil, que é o nosso país, nós temos ainda assim uma diversidade linguística, uma variedade linguística dentro do nosso país. E quando nós chegamos no nosso estado, Amazonas, nós temos também essa variedade, certo? Então, essas línguas, as línguas do mundo inteiro não são iguais, não são homogêneas. Outra situação, né? E aí eu quero que vocês entendam isso, né? Que essas línguas elas apresentam uma grande diversidade, né? Por elas não serem homogêneas, elas vão apresentar essa grande diversidade interna, como eu disse para vocês, né? Mundo, Brasil e Amazonas, que é onde nós estamos nesse momento. Continuando, a língua portuguesa, assim como todas as outras, também segue essa lógica, tá? Então, a língua portuguesa, como qualquer outra língua do mundo aí, também vai seguir essa lógica dela não ser homogênea, dela não ser totalmente igual e ter essa variação. Diante disso, nós vamos então para a variação linguística. Vamos ver em específico o que é essa variação linguística. Olha só. Variação linguística, então, é os diferentes usos de uma língua, certo? Eu vou ter aí diferentes usos, né? Várias formas de utilizar uma mesma língua dentro de uma determinada localidade. Mais uma vez, estamos falando de mundo, estamos falando de Brasil, estamos falando do nosso regionalismo, né, do Amazonas, certo? Então, a variação linguística, ela parte desse princípio. É diferentes usos de uma língua, de uma mesma língua. Eu vou usar, então, em diferentes, né, de diferentes formas. Continuando. Nós temos, então, a diferença, né, sistemática, as diferenças sistemáticas que podem ocorrer em vários aspectos de uma língua. O que é isso, professor? Olha só. Dentro de uma mesma língua, né, eu tenho vários aspectos que vão influenciar essa diferença, né? E pode ser o local, pode ser a região, né, ali que se encontra determinada sociedade, determinado estado, enfim, temos vários aspectos que podem ter essa influência. Nós vamos ver um exemplo agora, por exemplo, o exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Nós vamos ver um exemplo de uma frase, né? De uma frase que é utilizada em vários lugares aí do nosso país, só que são pronunciadas de forma diferente. Olha só. Minha irmã. Minha irmã. Minha irmã. Minha irmã. Bem, vocês viram aí então que uma mesma frase pronunciada de 3 formas, né? Minha irmã, olha só, o irmã puxando, né, o R, minha irmã e minha irmã, né? Que é uma variação aí do termo minha irmã. Então acompanhem comigo, olha só. Acompanhem comigo, então,
essa frase aqui, ó, minha irmã, em que o R ele está destacado, né? O R ele tem essa função aí de, né, de puxar. Quando eu digo minha irmã, que é mais utilizada ali para o sul, para o sudeste, né? Na verdade, para o sudeste do país, sudeste, centro-oeste. Aí a gente tem o minha irmã, né? Mais no norte, no nordeste. E tem o minha irmã, que é uma coisa só. Então vejam que uma mesma frase é falada de forma diferente dentro, né, de uma região, da nossa região, das regiões brasileiras, tá bom? E aí nós temos essa variação, pode acontecer de várias formas. Ou dentro das palavras, né, sendo escrita, ou pelo sentido, dentro da semântica. É isso que nós vamos ver agora, olha só. A palavra minha irmã, o termo minha irmã que vocês viram aí, né? Ele tem as diferentes variedades dentro de um mesmo país. E nós temos as diferenças lexicais. Quando eu estou falando de lexicais, gente, eu estou falando das palavras. Eu tenho as diferenças entre as palavras, né? Entre as expressões, tá bom? Então, quando observamos que o mesmo objeto ou situação pode ser expressa por palavras diferentes. Então, quando a gente tem essa diferença lexical aqui, é quando o mesmo objeto, né, ou situação pode ser expresso por palavras diferentes. Como assim, professor? Quando eu tenho uma mesma palavra, o mesmo objeto, uma mesma situação, mas aqui no norte eu falo de uma forma, no Nordeste eu falo de outra forma, no Sudeste eu falo de outra forma. Isso são as diferenças lexicais, né? Na verdade eu escrevo, né? As palavras elas vão ser diferentes. Então olha só, libélula, jacina e bisígue, né? É o primeiro exemplo que nós temos aqui, que eu trouxe para vocês. Vou colocar uma setinha para vocês entenderem melhor, tá? Como que vocês falam, né? Como que vocês chamam esse bichinho aí, né, que está aparecendo na nossa telinha? Vocês chamam de libélula, de jacina ou de bisígue? Eu aprendi desde criança a chamar de jacinta, não é nem jacina, é jacinta. Olha uma jacinta, a gente brincava quando era criança, né? Olha uma jacinta. Aí, ou então brincava com a pobre da Jacinta. Jacinta, tua mãe morreu, enfim. Aí nós temos em diferentes locais do Brasil que é falado libélula. Olha, isso é uma libélula. Não é uma libélula, é uma jacina. Não, é um bisígue. Então, essa é a diferença, tá? O mesmo objeto ou situação, o mesmo, né, no caso aí, esse serzinho, né, é expresso por palavras diferentes, tá bom? E quando a gente fala olha só, acompanhe comigo aí na tela. Quando a gente fala dessa ação aqui, né? De limpar o peixe ou tratar o peixe. Eu conheço como tratar o peixe. Fulano, tu já tratou o peixe pra gente fazer aquela caldeirada, né? Limpar o peixe já é algo assim mais gourmetizado, né? Ai, vamos limpar o peixe. Não, limpar o peixe não. Vamos tratar o peixe. Aqui na nossa região a gente fala em tratar. Vamos tratar o peixe. Dar um tratamento adequado para esse peixe, né? É nesse sentido, tá bom? Então essas diferenças, nós vamos ter as diferenças lexicais, as diferenças das palavras, tá bom? Vão ser a mesma coisa, mesma ação, né? Mesmo animal, mesmo inseto, mas com palavras diferentes. Entendido, pessoal? Muito bem. Nós temos também a diferença semântica. Quando eu falo de semântica, eu estou falando de sentido, tá bom? Aí, ó, essa diferença semântica aqui. Quando uma mesma palavra é usada com significados, tá? Entendam também semântica como significados. Significados totalmente diferentes. Então, quando uma mesma palavra é usada com significados totalmente diferentes, certo? Aí eu digo para você, pergunto para vocês, o que é canjica, né? O que vocês conhecem por canjica? Eu conheço a canjica
o mingau de milho, mas não esse milho, o milho branco, né? O milho ali o milho amarelo, moído, né? Eu conheço como canjica, pelo menos minha avó me ensinou assim, que era canjica. E esse mingau de milho branco é o munguzá. Eu conheço como munguzá, tá? Só que na região Nordeste, canjica também é conhecido como mingau de milho branco, né? Então vejam a diferença que nós temos de uma mesma palavra para dizer, né, para tratar, aí no caso, ter a mesma palavra com significados diferentes. A mesma coisa pupunha. Olha só aqui na tela comigo. Pupunha, né? A pupunha nós conhecemos aqui na região norte como esse fruto, né? Inclusive com café, café preto com pupunha. Valeu-me Nossa Senhora, uma delícia, né? E tem gente que se refere à pupunha como o palmito, né? A gente sabe também que o palmito da pupunha é utilizado aí, né, em várias receitas, não só da pupunha, do açaí também, mas há essa diferença, né, que nós temos dentro, uma mesma palavra, pode ter significados diferentes, certo? Então nós vimos a diferença lexical de palavras e semânticas aí de significados, ok? Muito bem, então nós vamos falar das variações, né, que vão acontecer dentro de um mesmo país, tá? Vamos ter variações de diferentes naturezas. Então, de natureza geográfica. Quando nós estamos falando de geográfica, nós estamos falando aí em um determinado espaço geográfico, tá? Dentro daquele determinado espaço geográfico, nós vamos ter falas diferentes, né? Vamos ter essa variação. Então, olha só, os falantes de qualquer língua natural estão localizados num determinado espaço geográfico, certo? Os falantes de qualquer língua natural estão localizados em determinado espaço geográfico, certo? No caso do português, podemos dizer que brasileiros do norte, tá? Do nordeste, do sudeste, do centro-oeste e do sul não utilizam o português exatamente do mesmo jeito, tá bom? É isso que é uma variação geográfica. Por quê? Nós estamos dentro de um país, né? Estamos dentro de um espaço geográfico. Só que, né, nós, enquanto brasileiros, brasileiros do norte, brasileiros do nordeste, brasileiros do sudeste, brasileiros do centro-oeste, brasileiros do sul, não falam exatamente do mesmo jeito, né? Nós temos palavras que nós utilizamos aqui no norte, que é diferente de palavras que são utilizadas no nordeste, que são utilizadas no sul, no sudeste, no centro-oeste. Então, nós não falamos do mesmo jeito. Nós vamos ter aí essa diversidade, essa variação dentro de uma mesma região. Por exemplo, quando eu quero chamar aqui no norte, né? Mais para a região aqui do Amazonas, que eu quero chamar uma criança, eu chamo de curumim. Olha o curumim, né? E lá no sul já é chamado de quê? De guri. Olha o guri. Então vejam que termos diferentes para eu retratar uma mesma palavra ali, um mesmo ser, no caso, o menino. Certo? Vamos continuar. Olhem aqui, só para a gente ter comprovar o que eu estou dizendo, né? Nós temos aqui, ó, o exemplo, a palavra macaxeira, mandioca ou aipim, né? Temos aí, então, essa grande confusão tribal com este nome da macaxeira. O que é macaxeira da mandioca? Mandioca não é aipim, enfim, né? Então, nós temos aqui um gráfico, né? Temos um gráfico que eu trouxe para vocês verem exatamente onde são faladas essas palavras. Olha só, a palavra macaxeira, né? Onde que nós vemos constantemente essa palavra? Vejam que nós temos aqui, que está em um verde mais destacado, com 75%, né? Na região norte.
nós vamos ter a região norte chamando de macaxeira. Mas ainda assim, ó, entre 50% e 75%, entre 25% e 50%. Ó, tem algumas regiões aqui que ainda chamam de macaxeira. Mas onde é mais forte, no norte. Inclusive está aqui o nosso Amazonas, né? Fazendo bastante referência aí a esse termo, ao termo macaxeira. Macaxeira com X, hein? Pelo amor de Deus, nada de escrever macaxeira com CH. E mandioca, professor, onde nós temos, então, a maior parte do Brasil utilizando o termo mandioca. Lá aqui na nossa região, mais ou menos na nossa região centro-oeste, aqui na central do Brasil, né? Olha só, 75% chamam, então, de mandioca. Muito bem, olha, temos também entre 50% e 75% ainda no Pará, ali, né? No Pará, na região norte, ainda temos alguns estados que falam também mandioca. E o aipim, né? Onde que vem o aipim? No sudeste, tá aqui, ó. Lindo e maravilhoso. No sudeste não, gente, no sul. Olha eu precisando de uma aula de geografia. No sul. E temos também no sudeste, né? Eu acho que é isso. Se não for, vou ser reprovado em geografia, me desculpe. Inclusive, né? Enfim, deixa pra lá. 75%, tá bom? 75% vai chamar de aipim. Olha onde é, no sul do Brasil, no sudeste do Brasil, né? Eles vão chamar então aí de aipim, certo? Então vejam aqui que o Pará, ele tem essa diversidade muito grande, ó, porque no Pará tanto ele fala macaxeira, quanto ele fala mandioca e quando ele fala aipim, olha só. Né? Aqui, ó, Pará, tá? O Pará e o Pará. Porque o Pará realmente tem muitos estados muitos estados é ótimo. Ele tem muitos municípios, né? E ele tem uma influência muito grande de outras regiões do Brasil. Então, nós vemos aí essa grande influência nesse termo, né? Na macaxeira, na mandioca, no aipim. Mas na região norte, por exemplo, aqui no Amazonas, a gente conhece bastante por macaxeira, né? Macaxeira, mandioca, aipim. Sempre teve essa briga, mas é macaxeira, é mandioca, aipim. E aí a gente vai ter, às vezes, até uma diferença entre a mandioca, entre a macaxeira, né? Nós aqui do norte, a gente tem um pouco mais, entende mais essa diferença, né? E o aipim, que é algo bem mais forte lá pelo sul e pelo sudeste do Brasil, certo? Vamos continuar a nossa aula. Olha aí, nós temos a variação de situação e de comunicação, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Eu quero só que vocês entendam uma coisinha, certo? Nós estamos falando de variação linguística, ok? Nós já entendemos que variação linguística é o quê? É diferentes usos ali da nossa língua, seja numa região, vimos agora geográfica, e nós vamos ver outras situações em que a língua é utilizada de forma diferente também, tá bom? Então, vamos agora ver a variação de situação de comunicação. Olha aqui. Vimos a de geografia, agora vamos ver de situação de comunicação, ou seja, a situação em que eu me encontro para me comunicar, tá bom? Formal e informal. Eu vou utilizar aí a formalidade e a informalidade. E aí nós temos aqui no nosso quadro o que? O português brasileiro informal e o português brasileiro formal. Quando que eu vou usar, né? Então, um bilhete para sua namorada, uma mensagem para sua namorada ou para o seu namorado, você vai utilizar o brasileiro informal, né? Olha só. Oi, Bia. Seguinte, a gente combinou de ir ao cinema amanhã, sessão da tarde. Não vai dar. Me esqueci que tem uma prova do colégio. E se eu não estudar, minha velha me pega pelo pé. Eu, hein? Tô fora. Você me entende. Beijocas, Pedrão. Então vejam que aqui nós temos uma linguagem totalmente informal. Porque ele é o Pedro mandando mensagem pra Bia, que é a namorada dele, dizendo que não vai dar pra ir pro cinema porque ele tem que estudar pra prova. Olha só, né? Que rapaz dedicado com seus estudos, esse Pedro, e aí a mãe dele pode ficar pegando no pé dele. Então ele acha melhor que não. Ele não vai. Então foi utilizado aqui
numa situação de comunicação totalmente informal. Mas você vai falar da mesma forma que o Pedro falou com a Bia ali, com o gerente de uma loja? Não vai. O mesmo Pedro, olha aqui o Pedro assinando a carta. Mandou uma carta, então, para o quê? Para o patrão dele, que é diferente de quando ele manda para a namorada. Ele diz, ó, senhor gerente, terei de faltar amanhã ao trabalho em razão de uma prova bem difícil no colégio. Precisarei estudar, pois se eu for mal nessa prova, minha mãe vai ficar muito nervosa. Espero que o senhor compreenda a minha situação e que me desculpe. Atenciosamente, Pedro. Então veja que o Pedro já mudou totalmente. Aqui ele era Pedrão, aqui pro gerente dele ele é só o Pedro, né? Então é a mesma situação. Ele deixou de ir com a namorada, ele deixou de ir pro cinema por causa da prova da escola, porque ele tinha prova no colégio, né? Precisou, não foi porque ele tinha que fazer isso, e a mesma coisa, ele faltou ao trabalho porque também ele tinha uma prova. Só que ele teve o quê? Formas diferentes de falar. Por quê, professor? Porque ele está numa situação de comunicação diferente. Uma ele precisou usar a formalidade e na outra ele foi totalmente informal, certo? Muito bem, entendido? Então, trabalhamos a variação geográfica e a variação de situação de comunicação. Agora nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é a norma padrão e o preconceito linguístico, pessoal. Olha só, todas as vezes, inclusive em várias aulas de língua portuguesa, vocês já devem ter ouvido falar da norma padrão, certo? E o que é a norma padrão? É o modelo convencional estipulado por quem? Pelos gramáticos, tá? Pelos gramáticos, ou seja, os estudiosos da língua. Ela, no caso desse modelo convencional, norma padrão, ela segue os preceitos da transformação da língua por meio de seus falantes e por isso é sempre atualizada. Dessa forma, a norma padrão é ensinada nas escolas e cobrada em provas. Além disso, quem segue a norma padrão nem sempre é considerado como falante culto ou vice-versa, tá bom, gente? Então, olha só. Quando a gente está falando de norma padrão, a gente está falando desse português convencional, em que nós temos na gramática, né? Em que nós devemos falar corretamente, que nós devemos escrever corretamente, porque o mercado de trabalho, as provas exigem isso da gente, certo? Então, quando a gente diz assim, produza um texto segundo as normas padrões, aí a norma padrão da língua portuguesa. O que nós estamos querendo dizer? Que você tem que escrever adequadamente, de forma correta, com coerência, com coesão, com a pontuação correta, né? Com a ortografia correta, com as palavras escritas corretamente. Nós estamos falando da norma padrão. Isso pode acontecer dentro dessa variação linguística. Nem sempre nós vamos ter uma norma padrão sendo trabalhada. E por isso nós não devemos ter o quê? O preconceito linguístico, que é o que nós vamos ver agora. Vejam comigo, o preconceito linguístico é uma forma de discriminação social que consiste em julgar um indivíduo pelo quê? Pela forma como ele se comunica. Não façam isso, pelo amor de Deus, né? Seja oralmente ou por escrito, tanto faz na fala ou na escrita. O parâmetro desse julgamento é a chamada norma culta, tá? Então, se fulano não falar norma culta, eu vou ter um preconceito com ele. Então, quanto mais distante, né, fulano tiver aí da norma culta, mais estigmatizado vai ser o falante. Então, não esqueça, o preconceito é você discriminar alguém dentro de uma sociedade, tá? Julgar esse indivíduo pela forma como ele se comunica. Então, isso aqui, às vezes, a gente deixa passar batido, mas é muito sério. É você discriminar alguém, né, dentro de uma sociedade pela forma que ele fala, pela forma que ele escreve. Nem todo mundo teve a mesma oportunidade de estudar. Inclusive a oportunidade que vocês estão tendo agora. E muitas vezes a gente faz isso com o nosso coleguinha dentro de sala de aula, né? E a gente não pode fazer isso. Por que nós, quando estamos aqui num momento de interação com vocês, né, a gente sempre repete, né? Pode falar mais de quantas vezes você quiser,
né? Tem aquele colega que fala mais baixo, aquele colega que fala um pouco mais alto, ou aquele colega que fala palavras, de repente usou uma palavra errada. E nós pedimos o quê? Não, pode repetir. Não riam dos colegas de vocês, não fiquem com, né, debochando dos colegas de vocês. Isso é uma forma de preconceito linguístico, né? Acabei de falar, talvez o seu colega não teve a mesma oportunidade que você teve até esse momento, que vocês estão juntos ali no mesmo patamar. Então, vamos evitar, né? Cada um se comunica da forma que entende ali, né? Seja oralmente ou seja da forma escrita. Então, nada de preconceito linguístico por aqui. Espero que os meus alunos tenham entendido isso, né, de forma bem prática, certo? Vamos continuar nossa aula então. Olha só, nós vamos aprender juntos agora, né, para que vocês entendam sobre a questão da variação linguística, né, e do próprio preconceito linguístico, que não passe batido isso aqui pra gente, tá? Então a gente vai colocar aqui como verdadeiro ou falso, tá? Sobre o tratamento da variação linguística no ensino da língua portuguesa. E aí vocês vão raciocinar junto comigo, vão refletir junto comigo sobre algumas assertivas aqui. A fim de combater o preconceito linguístico, é preciso que as aulas de língua portuguesa viabilizem a compreensão de que a defesa de uma única variedade linguística como correta não conta como respaldo científico. Então, será que na aula de língua portuguesa, nesse momento que eu estou aqui com vocês, nós estamos discutindo essa questão da língua portuguesa, será que eu devo defender uma única variedade linguística? O que vocês acham disso? Né? A gente deve defender apenas uma variedade linguística, ela é correta? O que vocês me dizem? Exatamente, olha só. Nessa primeira afirmação, né, a gente tem aí a reflexão de uma perspectiva moderna e inclusiva do ensino de língua portuguesa, reconhecendo, então, a legitimidade de diferentes variedades linguísticas e combatendo o preconceito linguístico. Ela enfatiza a importância de entender que não há uma única forma verdadeira de falar ou escrever e que a legitimidade das formas linguísticas depende do contexto de uso. Então, essa informação aqui, ela é falsa, né? Nós não devemos, dentro das aulas de língua portuguesa, a gente tem que trabalhar essa diversidade de línguas que nós temos no nosso país, tá bom? Aqui era a continuação, né? Era a continuação. Olha só para a gente entender mais. Dessa forma, as variantes nós fez e nós fizemos representam, em relação ao seu potencial comunicativo, formas linguísticas igualmente legítimas e, dependendo do contexto de uso, adequadas. Nós temos, inclusive, linguistas que defendem isso, tá bom? Vamos lá. Uma vez que a maioria dos gêneros textuais falados e escritos exige o emprego da norma padrão, a gramática normativa deve ser concebida como componente mais essencial da aula de língua portuguesa. Nesse sentido, o ensino dessa gramática revela-se indispensável para assegurar que os alunos se expressem com clareza e correção, bem como para promover a manutenção do português padrão, língua oficial, patrimônio linguístico do Brasil. E aí, o que a gente pode refletir sobre essa questão, né? Essa afirmação. Se a gente for parar para pensar, essa afirmação ela tem aí um direcionamento totalmente tradicional, que valoriza excessivamente a norma padrão em detrimento das variantes linguísticas. E aí a gente entende que, embora o ensino da gramática normativa seja importante, o ênfase excessiva da norma padrão pode desvalorizar a riqueza da variação linguística e contribuir para o preconceito linguístico. Portanto, essa visão pode ser considerada inadequada, tá? No contexto de um ensino de língua que preze pela inclusão e valorização das diversas formas e expressões linguísticas. Então, essa afirmação aqui, ela vai ser falsa, né? Vamos continuar. Dada a complexidade dos fenômenos de variação linguística, recomenda-se que na educação básica apenas uma unidade letiva seja dedicada ao assunto, momento em que se deve explorar prioritariamente a variação fonética fonológica, identificada, por exemplo, pela diversidade de sotaques brasileiros, a variação lexical, revelada pelo uso de palavras distintas para nomear a mesma entidade. Então, olha só, essa afirmação também ela vai subestimar a importância da variação linguística ao sugerir que apenas uma unidade letiva é suficiente para abordar o tema.
Dada a importância e a complexidade da variação linguística, é fundamental que este tema seja tratado de forma contínua e integrada ao longo do currículo e não de maneira isolada e superficial, né? Então, aqui ele está dizendo que apenas em uma unidade letiva, não. Então, também aqui essa informação ela vai ser falsa, certo, pessoal? Muito bem, espero que vocês tenham curtido aí o nosso conteúdo, né, sobre variação linguística, que vocês tenham ali se apropriado dessa temática, que é algo tão presente no nosso cotidiano, tá bom? Vou ficando por aqui, a gente volta aí numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.